Boa noite, bem-vindas. Boa noite a todas. Live surpresa. Boa noite. Vamos entrando todo mundo. Hoje um dia especial. Boa noite. Precisamos estar juntas mais uma vez. Boa noite. Bem-vindas a todas. Muito bom, todo mundo. Hoje eu quero. O nosso Instagram, Instagram do Arcano, é como se fosse um diário para nós, na nossa egrégora. Então, hoje merecia uma live, merecia mais uma vez estarmos juntas nesse momento, por uma parte do mundo ligado a essa figura religiosa, uma figura pública, política, social, mas em maneira mais específica, uma figura, uma referência, um arquétipo religioso de uma parte do mundo que se reconhece como na fé da religião católica, então se reconhece também profundamente ligada a essa figura de Papa Francisco. Mas mesmo assim, não sendo diretamente ligadas à religião católica, nós reconhecemos essa figura como um homem que se apresentou na própria responsabilidade de interpretar esse mundo. Então foi também um homem profundamente político, um homem profundamente social e um homem profundamente econômico. Ele estava sempre presente na própria individualidade, seja na individualidade religiosa, onde ele com muita coragem também interpretou determinados movimentos a partir da própria autoridade de figura religiosa dentro da religião católica, mas também um homem que tomou a iniciativa de afirmar a própria opinião sobre qualquer situação que todos nós, como parte dessa sociedade, estávamos vivendo. Então, é um dia que eu quero deixar uma live honrando essa figura, também tentando, como o Hermetismo nos ensina, tentando entender esse momento como um arquétipo, então como uma linguagem simbólica que possa nos ajudar a abrir a nossa jornada. É uma jornada que nós abrimos depois de um feriadão, né? Todo mundo ainda meio assim, eu inclusive aproveitei bastante para descansar. Então estamos prontos para iniciar uma semana que é uma semana profundamente tensa, porque se levanta com força energética, criando aspectos muito tensos, nós chamamos de quadraturas. É a cruz que se levanta, a cruz do zodíaco, da modulação zodiacal que se levanta, é uma cruz que nós chamamos de fixa. O que significa? As características desses 4 signos que estão bem representados, então o signo de touro, o signo de aquário, o signo de leão e o signo de escorpião. Esses 4 signos estão sendo bem representados por consciências, é um ponto também que é a Lilith, um ponto da órbita lunar, e todos eles se levantam juntos, chamando, quem está chamando, né, para se levantar com a própria energia e a própria revelação enigmática, é o Sol em Touro, que ingressou nesses dias e que está aí criando logo aspectos bem interessantes. Nos interessa diretamente, o zodíaco sempre nos interessa diretamente, mas essa cruz, que é chamada, essa cruz dos signos fixos, é uma cruz que é chamado o grande portal dos avatares. Por isso que achei muito interessante também, saindo um pouco da visão, obviamente, religiosa, entrando nessa outra visão hermética. É interessante também que esse homem, tendo um peso tão importante nessas décadas, esse homem escolhe
de ir radiante, ir adiante, exatamente num dia como esse, com um determinado alinhamento energético e com essa força dessa cruz que é dedicada aos avatares. Ele sai de cena, Papa Francisco, profundamente humano. Ele entra na cena religiosa, política, econômica, profundamente humano. Se dizia, né, quando foi eleito, que foi pego no final do mundo, né, no lugar que representava, né, a Terra de Fogo da Argentina. Então, parecia que vinha de um lugar que era realmente o último lugar onde ia se pegar ou buscar uma figura que pudesse acompanhar o pastor, se diz, né, da Igreja Católica. Esse homem entrou profundamente humano, isso significa profundamente consciente da situação que encontrava, seja dentro desse império que é o Vaticano, que é a Cúria, de qualquer jeito o centro, né, administrativo desse grande caminhada religiosa chamada catolicismo, mas ele também profundamente humano, profundamente consciente também da situação, seja política, econômica e social que o mundo se encontrava. Então, um homem humano, porque um homem consciente. Outra característica desse homem, que foi até o final e depois do final, era um homem profundamente devoto à figura de Maria. Então, devoto ao humano mulher. Eu digo na minha interpretação que foi um homem que nunca esqueceu de ter nascido de uma mulher. Então, isso é importante para os homens, porque quando se reconectam a essa verdade biológica, inclusive, de ter sido colocado no mundo pelas entranhas de uma mulher, quando essa memória nos homens continua viva, esses homens preservam o próprio feminino. Então, esses homens sabem viver e respirar o equilíbrio do próprio masculino com essa força feminina interna. Essa memória de ser nascido por mulher, de uma mulher, ajuda eles mesmos a encontrar dentro deles o feminino, então aprender a ser mãe deles mesmos. Isso é muito importante para os homens. É uma memória que nessa figura Papa Francisco sempre se manteve viva, tanto que agora ele quer ser sepultado na grande igreja de Santa Maria Maggiore, que é dedicada ovviamente a Maria, ed è là che ele quer se recolher nessa grande passagem no mistério do pós-morte. É o oitavo Papa que escolhe de ser sepultado nessa igreja. Ele morre com 88 anos e morre num dia que é o dia de júbilo dentro da Igreja Católica. A partir de hoje, o dia depois da Páscoa, na liturgia católica se celebram 50 dias de júbilo. Aqui mereceria uma live só sobre isso. Nós temos dentro da liturgia católica, que é um grande arquétipo para entender o significado energético da evolução de nós seres humanos, sobretudo nessa parte emocional. Na liturgia católica nós temos 3 dias de delírio, que é o carnaval. Depois nós temos 40 dias de reflexão, que é a quaresma, e depois nós temos 50 dias de júbilo, até a Pentecoste. É muito interessante, o Hermetismo nos ensina a saber escutar as liturgias, inclusive das religiões, porque dentro da liturgia é escondido exatamente essa linguagem simbólica, que nos permite de entender qual tipo de movimento evolutivo a humanidade se revela, em qual tipo de espiritualidade
a humanidade revela a própria evolução. Então, é uma live que eu quero deixar honrando Papa Francisco, honrando esse homem antes de ser essa figura também religiosa, honrando a sua humanidade. Tem uma belíssima foto que girou nas mídias, logo depois que ele volta do hospital, ele entra na Basílica de São Pedro com o próprio poncho. Vestido mesmo de leigo com o poncho, que é essa vestimenta típica da terra de onde ele vem. Um homem. Essa é a autoridade que hoje eu quero conversar um pouco com vocês. A autoridade de ser si mesmo. Onde o peso de uma responsabilidade como por exemplo, representando um caminho que é a Igreja Católica, representando um poder, um império, ao mesmo tempo ele entra nessa casa, que é a Basílica de São Pedro, ele entra homem. Entra um homem idoso, um homem adoecido, um homem frágil. Belíssima essa figura que até o final ele quer deixar essa mensagem para nós. A mensagem de quanto uma autoridade mais se espiritualiza e mais ela se apresenta na própria humanidade. Mas hoje, então, a partir dessa força, dessa revelação desse homem, eu quero trazer o segundo hino. Lembram, para quem me segue, a live passada era o hino à teimosia. Aqui nós temos um outro hino, exatamente mantido na própria força por esses 4 signos, o signo de touro, o signo de leão, o signo de escorpião e o signo de aquário. E nós celebramos então esse mês, vamos abrir no final dessa semana na lunação taurina, vamos então celebrar o hino a amor próprio. Forte isso, falei já do significado do amor próprio, como ele é correspondente à autoestima, mas hoje eu quero falar de maneira mais específica dessa expressão natural que nós buscamos nos tornar dentro de nós. O amor próprio é um sentimento que nós aprendemos a cultivar. A autoestima é um sentimento natural, com o qual nós naturalmente viemos ao mundo. Mas o amor próprio é um sentimento que nós aprendemos a cultivar e aprendemos a alimentar. Essa figura, como a figura de Papa Francesco, é uma figura que realmente soube cultivar dia após dia o amor próprio, o amor por si. Por isso que brilhou todo dia, trazendo as próprias afirmações, as próprias interpretações e as próprias iniciativas. É um homem de grandes iniciativas. Esses 4 signos também representam, por isso são chamados os 4 portais dos avatares, porque eles querem dar para nós, oferecer para nós essa provocação, a provocação da iniciativa. Touro tem uma grande iniciativa. É a iniciativa de concentrar a energia explosiva, teimosa, ariana em um lugar específico, onde tem os limites, onde tem determinadas características, onde tem os ciclos, onde tem uma jornada que tem um início, um meio, fim. Esse hino ao amor próprio taurino é o hino ao limite. É amar a si mesmo e amar o próprio limite. Amá-lo ao ponto tal de saber conduzir toda a energia explosiva do impulso ariano dentro de um limite. Esse limite se chama corpo.
Entenda, esses 4 signos, eles têm uma força que nós chamamos centrípeta. Essa força centrípeta eu a chamo de amor próprio. É querer ter perto de mim. Então, essa energia perto de mim significa criar um centro e a partir desse centro eu energizo com essa força centrípeta todas as energias impulsivas que estão aí para me colocar no mundo cada vez mais ativa, responsável e criativa. Então, o signo taurino tem essa responsabilidade, digamos assim, é esse grande enigma. O teu corpo é a mais... é uma expressão física aqui, uma revelação física do significado de amar a si mesmo. Quando você faz do teu corpo o lugar excelente, satisfatório, pleno, para realizar qualquer teu sonho. Esse é o grande hino ao amor próprio do signo taurino. Eu tenho tudo que eu preciso. E quando se fala de eu, aqui se fala de um corpo, entende? Se fala de uma idade, se fala de um ciclo, se fala de determinadas características e fragilidade desse lugar. Tudo concorre à realização do meu sonho. Esse é o significado dessa terra taurina. É a primeira terra que nós encontramos nesse giro zodiacal que começamos com o equinócio. É uma terra centrípeta, que nós chamamos fixa, porque tem essa tarefa, a tarefa de dar segurança ao impulso que nos leva espontaneamente no meio do vendaval da vida. Essa vida, quando nos toca com o vendaval que a caracteriza, logo percebe que existe uma autoridade. E essa autoridade se chama corpo. Então, esse sol que ingressa, né, no signo taurino com força, logo se essa semana é exatamente a semana dessas grandes tensões, logo se encontra a medir forças, porque essa é a energia dessa semana, é uma energia onde nós aprendemos a medir forças com outras energias. Então, o que se levanta, o que acorda logo a partir desse ingressar do Sol em Touro? Acorda o Plutão em Aquário, onde nós temos um outro hino ao amor próprio. Esse Plutão em Aquário traz, lembra, falamos bastante, mas aqui merece mais uma fala. Plutão a 03, então nessa semana nós vamos ter quadraturas, oposições, exatamente nessa cruz da determinação e do hino amor próprio. O amor próprio ao meu corpo, então acreditar que o meu corpo ele é um lugar suficiente, superabundante para todos os sonhos, pulsões que eu tenho quando a vida me toca, mede força com esse Plutão em Aquário. E esse Plutão em Aquário, que também hoje é visitado, né, por uma fase minguante, dessa lunação, esse Plutão em Aquário mede força falando, esse corpo, será que realmente é suficiente para manter vivo o pensamento impossível? Essa é uma grande medição de força. Será que eu, Antonella, com a idade que eu tenho, com a força física que eu tenho, com o equilíbrio emocional que eu tenho, será que eu sou tão confiante para ir em encontro a um pensamento impossível? Porque esse Plutão em Aquário. Plutão em Aquário está aí para nos lembrar de onde nós viemos. A memória do impossível é recolhida nessa força plutoniana em Aquário.
Lembra quando nós, nos nossos curso de astrologia, curso de cabala, eu digo para vocês, quem era você antes de ser filha dos teus pais, da tua ancestralidade biológica? Esse pensamento impossível, essa memória do impossível, que esse meu corpo, com essas características que eu tenho, mede força nessa semana. Porque eu posso não confiar no meu corpo. Então, eu posso dizer que é impossível que isso possa existir um lugar além do lugar conhecido que é a ancestralidade da minha família. Uma outra medição de força muito grande que estamos começando a viver, Marte finalmente, né, sai desse signo canceriano, ufa, falaria, né, e entra no grande signo leonino, então é o segundo portal dessa cruz fixa que se levanta. É esse Marte todo molhado ainda, né? Um guerreiro, eu digo, molhado de emoções, do humus mesmo, do nosso ser humano ancestral, com toda a carga da lembrança do humano que recolhe nas próprias células, ingressa nesse signo leonino de fogo. Então, o que eu quero concentrar aqui? O que eu quero, com determinação, dar uma forma que se chame Antonella? Esse guerreiro, ele se carrega lembranças, que são lembranças ancestrais, mas esse guerreiro está aqui para conquistar a própria memória, fazer a própria ancestralidade, a própria jornada de ancestralidade. Porque esse guerreiro quer ser lembrado por si próprio. Esse amor próprio do signo leonino. E eu quero ser lembrada porque eu sou Antonella. Não só porque sou filha de Juliana ou de Júlio. Eu quero ser lembrada porque eu sou Antonella. O meu corpo, a minha jornada, as minhas interpretações, a minha autoridade. Sinta como cresce o amor próprio. Se em Touro esse amor próprio é o delimitar um espaço e se afirma que isso é suficiente e transbordante, exatamente. Então aqui é mesmo, isso é interessante, né? São duas ancestralidades. Para quem me segue, lembra de Eva Wong? Nós temos essas duas ancestralidades. No signo de Leão, nós começamos a ajustar essas duas ancestralidades. No signo canceriano, no símbolo, né, do câncer, nós estamos com a nossa ancestralidade que vem do anterior a ser humano. Encontramos a ancestralidade que vem do nosso ser humano, mas no signo leonino nós colocamos a justa distância. Então, eu sou quem eu sou, não porque, ou não somente porque eu tenho uma história ancestral dos meus pais, eu sou quem eu sou porque eu sei colocar a distância de autoridade, de individualidade e respeito a tudo que foi feito humanamente antes de mim. Esse é muito da figura de Papa Francisco. Papa Francisco, ele vem de uma maneira muito... foi o primeiro, entre a morte de Giovanni Paulo II e Papa Francisco, teve um outro Papa. Não sei se vocês acompanham, eu sou teóloga também, então para mim essa é uma jornada que eu presto muita atenção pelo significado simbólico. É o Papa Ratzinger, foi um Papa que entrou em um momento muito crítico da Igreja e teve um momento que ele desistiu. O primeiro Papa que disse, não consigo levar adiante esse peso. E aí se reuniu o conclave para poder eleger um novo Papa, tendo um Papa vivo. Então, entende como esse Papa Francisco, ele entra
com uma força de individualidade, onde tem uma determinada ancestralidade religiosa que diz isso é impossível, como que ele vai ter a própria, como vai ser a figura fundamental, Papa Bento. Como pode ser, se ainda existe um outro Papa, ele se afirma, ele cria a própria ancestralidade, cria a própria jornada. E ganha, através dessa força, a própria autoridade. Então, esse é o amor próprio leonino. Eu quero ser lembrada por mim. Porque na medida que eu busco esse amor próprio, a minha ancestralidade humana conhece uma nova jornada que ainda não existia. Essa é a autoridade do leonino criativo, esse é o amor próprio. O amor próprio leonino é aquele amor próprio que sente a responsabilidade de pôr uma distância entre si mesmo e tudo que veio antes de mim. Por isso que do outro lado tensiona tão forte, vai ser tensionado forte esse Marte com o Plutão aquariano, que vai lhe dizer, sustenta essa memória do impossível. Então, esse é o amor próprio que cresce. E aí, crescendo, qual vai ser um outro aspecto que vai sendo criado entre esse Sol taurino? Então, aqui mede força, né? Entre um corpo e um futuro, porque essa é a ancestralidade que eu quero criar a partir de mim. Eu quero ser lembrada como alguém que construiu um futuro diferente. Hoje me veio essa palavra que depois, durante a semana, quero desenvolver no feed, mas a palavra inspiração. Sabe, hoje eu disse para mim mesma, eu quero ser uma inspiração. E você, quer ser? Eu quero ser alguém que inspira o mundo. As pessoas que me encontram, que me escutam, eu quero inspirar. E você? Então, quando nós nos colocamos nessa grande iniciativa de querer inspirar esse mundo, é claro que nós nos distanciamos de toda uma ancestralidade que já Obrigada, que já escreveu uma jornada. Papa Francisco, ele não quis pegar um nome que acompanhasse com os números sequentes. Ele quis pegar um nome que ninguém tinha pego antes. Vou me chamar Papa Francisco. Muito legal para aprofundar. Vou me chamar Papa Francisco. Ele intuiu que o caminho dele ia ser um caminho de grande responsabilidade inspiradora. E atravessou grandes, profundas crises, e também quem vai pegar, vai herdar essas profundas crises desse império, né? E ao mesmo tempo dessa espiritualidade que até hoje nos move, nos inspira, juntos com tantas outras espiritualidades. Mas é isso que eu quero trazer de novo. No final, essa é uma... vamos deixá-la aqui escrita, né? O nome da série, onde se pode ver. Quem deu aqui, Nathalie, depois você me manda no direct que eu vou disponibilizar também o nome dessa série, onde pode ser vista. Mas o que eu quero dizer aqui, no final, é uma live que quer trazer os trânsitos da semana, é uma live que quer trazer a ciência astrológica. Queria trazer o tarô também, mas acho que muita coisa juntas. Vamos deixar para a alunação taurina o nosso tarô. Mas entendam, esse que eu quero dizer, o que se traz com força o amor próprio, que se eleva no nosso corpo como lugar perfeito para centralizar
e então evoluir e alimentar as nossas pulsões de vida, de querer viver. O amor próprio, então, leonino, onde nós nos erguemos como senhoras do futuro, senhoras de um tempo individualizado, então, naturalmente, de uma ancestralidade que nós vamos deixando na medida que nós vamos vivendo a nossa individualidade, e aí nós encontramos um outro signo que se ergue com muita força. Percebe a sincronicidade fortíssima desse céu dessa semana, que é exatamente a Lilith em Escorpião. Ainda não fiz uma live sobre isso, estou me preparando, viu, gente? Vamos fazer uma live sobre Lilith em Escorpião. Muito forte esse... Lilith é um ponto lunar, não é uma consciência, não é um planeta, mas é uma vibração egóica, então. E aqui também, no signo de Escorpião, nessa Lilith, nós falamos de amor próprio. Sabe qual é? Obrigada, Nathalie. Então, é Pop no Amazon Prime. Um outro filme aqui que eu quero deixar, que vale a pena assistir, é Conclave, um filme que ganhou, inclusive, alguns Oscars esse ano. Ele está na plataforma Prime também. Da Amazon, muito, muito, muito bom. Eu, pelo menos, gostei muito. Eu assisti alguns dias antes da passagem de Papa Francisco, foi assim para mim, foi bem interessante. Pode assistir esses dois, vale a pena assistir, para quem tem tempo, né? Quer se dar esse tempo. Mas qual é o amor próprio de Escorpião? Fortíssimo, essa Lilith está aí para te provocar e potencializar, quando você desvenda o enigma lilithiano, potencializar esse amor próprio. O amor próprio do Escorpião, para mim, o amor à própria memória. Nós encontramos a memória, pela primeira vez nos impactamos, né, com a memória de nós mesmos no signo libriano. Então, nessa memória do signo libriano, nessa memória que nós começamos a construir no signo libriano, é exatamente o conhecer o lado obscuro da minha memória. Então, é conhecer o outro sagrado. Eu conheço o eu sagrado, conheço porque eu vivo conscientemente, mas existe o outro sagrado desconhecido. Então, essa memória do desconhecido, que sempre de mim tem uma parte de mim que eu não conheço, então a minha responsabilidade é trazê-la à luz, essa memória de mim mesmo, no mistério que eu carrego, isso me dá uma devoção, me dá uma busca da espiritualidade. Essa memória me permite de viver intensamente a entrega a uma outra pessoa que vive também dentro de si mesmo o mistério. Quando o Escorpião, aqui os escorpianos, 2 anos de Lilith, se preparem. Quando o Escorpião, essa modulação escorpiana, esquece dessa memória, desse ser misterioso que me habita e habita o outro, esse signo perde o respeito a si mesmo e ao outro. Essa Lilith em Escorpião, que vai mexer bastante nos relacionamentos íntimos, essa Lilith está aí exatamente para te provocar, para me provocar. Qual é o respeito que você se dá quando você está apaixonada, enamorada, perdidamente para alguém? Qual é o respeito que você se dá? Muito forte isso, né? E qual é o respeito que você mantém ao outro? Lembre, essa Lilith que nos diz, lembre que antes de você ser tua, você era do universo inteiro. Existe alguém que te pensou
antes de você se pensar. Isso, quando nós cultivamos isso, nos dá uma autoridade profundamente espiritual. Nos dá a autoridade de saber nos defender para que esse mistério não seja abusado, violentado, calpestado. Ao mesmo tempo, essa Lilith em Escorpião nos diz, esqueceu que essa pessoa que você tanto ama, antes de ser tua, tinha uma vida própria? Esse é o processo, entende? O processo da justa distância. Esses 4 signos nos devolvem exatamente a força centrípeta da individualização que mantém a justa distância dentro dos relacionamentos. Então, essa tensão que vai se criando, seja com o Marte leonino, seja com um Plutão em Aquário, seja com o Sol em Touro, essa tensão que vem dessa Lilith escorpiana vai nos acompanhar também durante toda a semana. Então, é uma boa semana para a gente poder cultivar a reflexão, essa vez ativa, porque as retrogradações acabaram, vamos chegar às outras, mas essas de planetas pessoais esse ano tão fortes, pesadas, acabaram. Então, o momento de uma reflexão ativa, onde nós, então, somos convidados a manter erguido a grande coluna da nossa individualização. Então, manter erguida a memória de quem nós somos antes de ser humanos. Porque essa memória de quem nós somos antes de ser humanos alimenta, sustenta, mantém, individualiza a memória de ser humano. Lembram os 2 jarros da temperança? Esses são os 2 jarros. De um lado, existe a autoestima, que é a memória de quem eu sou antes de ser humano e depois de ser humano. E outro jarro é exatamente a memória que significa de eu ser humana, de querer a minha ancestralidade, de querer o meu futuro, a minha individualização. Quando você se trata a si e trata os outros, o outro que você ama, o outro que você quer se entregar, o que se entregue a você, quando você trata esses teus amores a si, aí realmente você é uma grande inspiração. Aí realmente eu sou uma grande inspiração. Francisco foi um homem simples. Papa Francisco foi um homem simples. Ele ia dirigindo uma 500, que é uma das máquinas mais comuns, como seria o Fusca aqui no Brasil, profundamente simples. As primeiras fotos, não é, de Papa Francisco, ele andava, não tinha o sapato branco do Papa, tinha o sapato dele, comum. A cruz não era aquela cruz que pendurava no peito. Ele quis ser si mesmo, não quis ser simples, ele quis ser si mesmo, do início ao fim. Do início ao fim. Domingo de Páscoa estava no Papa Móvel, é como se tivesse dito, me entregue as pessoas, a folla, como se fala em português, a todo o pessoal que está na praça, assim como eu sou. Homem frágil. Homem que estava terminando o próprio ciclo, mas nunca deixou de ser dentro de si a autoridade inspiradora. É muito forte isso.
E isso nos faz, nos leva a um outro paradoxo. É um homem bonito, na própria verdade. E um homem que até o final passava beleza, ternura. Porque dentro de si mesmo tinha essa chama da própria autoridade de ser quem ele é. Esses então são os 3 grandes amor próprios, né, que nós celebramos nesse hino ao amor próprio. O amor do nosso corpo, então a afirmação. Entenda, o amor, ele afirma. E a afirmação é tão potente, que indaga constantemente a si mesma, mas não tem dúvidas. Então, o amor próprio taurino é não ter dúvida do meu corpo, não duvidar dele. E em nenhum momento, em nenhuma expressão que ele possa ter. A força do amor próprio leonina é o querer o próprio futuro, o meu futuro. Eu não quero esticar o futuro da minha mãe ou o futuro do meu pai. Essa é a diferença entre essas 2 ancestralidades. Eu quero dar a eles uma nova ancestralidade. Quero dar a eles uma nova jornada. Quero dar a eles o respiro de um futuro. Esse é esse Marte em Leão. Qual é o futuro que você quer para você? Porque antes de inspirar os outros, nós precisamos inspirar o nosso corpo. Esse é o significado do processo criativo. É uma grande jornada de inspiração. Eu me inspiro. E aí inspiro as pessoas que me encontram. E aí vem o grande amor próprio escorpiano. Dentro de mim tem um mistério que eu não entrego a ninguém. É o meu segredo. Isso não é porque não amo bastante a pessoa que amo, mas porque eu amo que eu não entrego o meu segredo. É o meu mistério. Assim como eu recebo a entrega da pessoa que me ama, mas eu não violento esse segredo que o caracteriza, que eu mantenho a autoridade. É ciúme de mim. E ao mesmo tempo, eu permito que o outro cresça no ciúme dele mesmo. Essa Lilith, nesses próximos 2 anos. Acha justa distância. E a justa distância é você se lembrar, e aí é o signo libriano, do mistério que habita em você e que habita no outro. Isso mantém a surpresa, isso mantém o respeito. Isso significa não ultrapassar o limite que o outro te coloca. Ou você ajudar o outro a achar o próprio limite. É belíssimo isso, Vamos fazer uma live, às vezes na alunação taurina, A live sobre o limite. A grande autoridade nasce nessa consciência do limite, meu e do outro, como exaltação. Por isso que é o amor próprio. E aí a grande amor próprio aquariana, esse Plutão que está aí. Qual é a tua verdade? Se esse Netuno em Áries, Nathalie, ainda eu falo e não falo desse Netuno em Áries, porque ainda não podemos falar dele. Ele está aí porque dá as primeiras pulsões, mas ele na retrogradação vai voltar em Peixes, ainda tem muita coisa a dizer, Netuno no signo pisciano. Então ainda eu não me atrevo, a falar desse Netuno em Áries. Tem alguma coisa que estão começando algumas inspirações que estão vindo no meu coração, mas ainda
eu acho que precisamos ter paciência ainda antes de interpretar esse Netuno. O áudio está ruim? Vou falar um pouquinho mais alto. Antes de interpretar esse Netuno, precisamos esperar que volte para o signo de Peixes e volte depois para o signo ariano com a famosa conjunção com Saturno. Então, esse é o último amor próprio, o último signo, né, que conclui então esse grande poema ao hino amor próprio da cruz zodiacal dos signos fixos, que é Aquário. E Aquário tem essa presença plutoniana que agora sim, já firme num grau 3, nos diz: qual é a tua verdade? Estamos tão preocupados, né, em desvendar as verdades e as mentiras, famosas fake news, mas Plutão não está interessado nisso. Plutão está interessado, obrigada, Plutão está interessado no teu individual. Esse Plutão, olha, quem conhece o próprio mapa precisa ter esse olhar. Esse Plutão está inspirando a casa onde você tem o signo de Leão, a casa onde você tem o signo de Touro e a casa onde você tem o signo de Escorpião. Então, aprenda, né? Curso de astrologia, gente, aprenda a girar o teu mapa, não se fixe. Plutão em Aquário, ele vai tensionando nesse jogo de cabo de guerra, esses outros signos, essas outras casas do teu mapa. Então, aqui esse Plutão é profundamente individual. Plutão fala quantas fake news tuas, você leva adiante, te confundem, te iludem. Essa é a primeira grande provocação que Plutão faz em Aquário. Fiz em Capricórnio a respeito aos nossos ídolos e autoridades. Agora vai fazer a respeito às nossas verdades mais íntimas. Então, esse Plutão, amor próprio, a minha verdade. E quando se fala de verdade, se fala de espiritualidade. Olha, se você quer entender realmente o significado da verdade, você precisa desvendar quem é o teu Deus, o que são os teus deuses, quem você quer se tornar. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus representa quem nós queremos nos tornar. E nesse movimento de quem você quer se tornar, honestamente, revela a minha verdade. Esse é um caminho longo, Esse é um Plutão aquariano, depois vamos viver esse Netuno em Áries, mais longo de um Urano, né? Precisamos falar desse Urano, está terminando o trabalho com os taurinos, nossa, queria fazer um encontro só dos taurinos, sabe, para escutar as histórias de vocês taurinos com esse Urano tão bonito aí, que está terminando nesse ano a própria estadia em Touro. Mas é uma jornada longa, é uma jornada profundamente hermética. Quem é o meu Deus? Quem eu de verdade quero me tornar? Então eu vou descobrir qual é a minha verdade. Esse é o amor próprio. Nos 4 grandes colunas: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Nós temos a dádiva. Esse ano de tê-los, né? Esse ano de ter sobretudo do lado escorpiano e do lado aquariano, mas toda vez que os outros planetas vão passar pelo Touro e pelo signo leonino, vamos reativar de novo também esses 2 grandes colunas, Escorpião e Aquário. Mas essa semana é uma semana decisiva nesse sentido.
onde você pode realmente escrever. Essa tarefa que eu quero deixar aqui para quem quiser. Escreva o teu hino ao teu amor próprio. O amor por você. Escreva uma carta. Você pode ser o teu amor próprio que escreve para você. Ou você pode ser você que escreve uma carta de gratidão ao teu amor próprio. Essa semana é uma semana importante, não se distraia, não cai nas armadilhas. É uma semana onde é muito legal não provocar brigas, tensões não necessárias. Vão ter tensões para quem não está nesse caminho consciente, alguém que vai levantar a voz mais que o necessário. Seja inteligente. Lembre, não todas as brigas são tuas. É importante isso, sobretudo nessa semana. Semana de lua minguante balsâmica. E domingo que vem vamos abrir uma nova lunação, que é a lunação taurina. E se oficialmente termina nessa semana essa lunação ariana, tão rica, tão profunda. É isso, último alinhamento bem interessante, esse vai ser no signo pisciano, Vênus, Nodo Norte e Saturno. Se liga aqui muito bem a essa provocação que eu te fiz. Quem é teu Deus? A tua deusa? Quem são os teus deuses? Essa é uma pergunta profundamente pisciana. Onde descansa a tua alma quando você vai dormir? Em qual templo ela se recolhe? Essas são perguntas profundas, mas que essa semana também profundamente inspiradora respeito à nossa espiritualidade. Perfeito, estamos prontas para começar amanhã? Semanona, né? Então, uma boa semana para nós, inspiradora, de amor próprio, esse profundo hino ao nosso amor próprio. Gratidão por estar juntas. É uma live que eu queria muito fazer, deixando aqui a memória, né, do nosso encontro nesse dia tão importante. Olha, tenha iniciativa, toda a Igreja Católica vai se recolher no conclave. Tenha iniciativa, obrigada, tenha iniciativa de estar dentro desse conclave. Nós precisamos ter a ousadia, sabe? De estar presente onde achamos importante ter a nossa presença. Então, não é importante se você seja católica ou não. É um conclave importante para toda a humanidade. Então, inspire, seja generosa, esteja presente. A gente se encontra, várias iniciativas, gente, mas isso eu vou deixar no feed dessa semana. Surpresas. Um beijo grande para todas nós, boa semana e obrigada por estar comigo. Tchau, tchau.